O livro de sabedoria. A manifestação da sabedoria do Altíssimo. Parte 3. Meus irmãos, essa é a parte 3 sobre o estudo do livro de sabedoria. Neste estudo, irei abordar o capítulo 10 inteiro, alguns versículos do capítulo 11 e 12. Este estudo é a continuação da parte 1 e 2 sobre o livro de sabedoria. Se você não viu essas partes 1 e 2, sugiro que você procure no canal essas duas partes e veja, para você entender melhor o que será dito nessa terceira parte. No capítulo 10 de Sabedoria, iremos ver que Salomão, inspirado pelo Senhor, fala sobre algumas obras da sabedoria de Deus e como ela age entre os homens que dão ouvidos a ela. Veja que este capítulo 10 de Sabedoria tem sua semelhança com o capítulo 11 da carta aos Hebreus, pois o escritor de Hebreus fala sobre aqueles que venceram através da fé em Deus. Repare que o escritor de Hebreus viu este capítulo de sabedoria e relatou o capítulo 11 de Hebreus, de modo que ele seguiu o exemplo de sabedoria mostrado por Salomão em seus escritos. Já no capítulo 11 e 12 de Sabedoria, iremos ver que Salomão fala sobre o povo de Israel e sobre o que aconteceu com os egípcios, e ainda é relatado a destruição dos povos que habitavam na Terra Santa, pois Deus, através de Josué, derrotou estes povos que habitavam na Terra Prometida a Abraão, e isso está apontando para o que acontecerá no tempo do fim. Veja que a história no livro de Josué mostra que Deus deu vitória para o povo de Israel sobre muitos povos que habitavam na Terra Prometida. Só que Deus permitiu que ao redor deles ficassem povos para provar os corações do povo de Israel. Pois se o povo se rebelasse, Deus iria usar o poder dessas nações para punir a Israel, mas se Israel ficasse do lado do Senhor, Israel iria obter vitória sobre esses povos. E para iniciarmos este estudo, vejamos Sabedoria, capítulo 10, versos 1 ao 21, e Salomão vai dizer o seguinte: A sabedoria protegeu o pai da raça humana, o primeiro homem formado e o único criado. Ele salvou-o do seu pecado e deu-lhe poder para dominar todas as coisas. Afastou-se dela um injusto na sua ira e morreu porque, numa fúria, matou o seu irmão. Quando por causa dele a terra foi inundada, a sabedoria salvou de novo o mundo, conduzindo o justo na feliz barca de madeira. Depois os povos entenderam-se para fazer o mal, mas foram envergonhados. Então a sabedoria escolheu um homem justo e conservou-o perfeito diante de Deus. Deu-lhe força para ultrapassar o afeto pelo seu filho. Quando todos os pecadores estavam a morrer, a sabedoria salvou um homem justo, que assim escapou ao fogo que destruiu as 5 cidades. A prova da maldade daquela gente ainda existe. Aquele vale ainda é um deserto e um fumo continua a subir da terra. As árvores dão um fruto que não amadurece e uma coluna de sal ficou como testemunho sobre alguém que não acreditou. É que eles desprezaram a sabedoria. Por isso, além de não conseguirem reconhecer o que era bom, também deixaram no mundo uma prova da sua insensatez, de modo que os seus pecados nunca serão esquecidos. Porém, a sabedoria salvou do perigo todos os que se preocupavam com ela. Quando o homem justo fugiu do ódio do seu irmão, a sabedoria guiou por caminhos direitos, mostrou-lhe o reino de Deus e deu-lhe o conhecimento de coisas santas. E ela fez com que ele progredisse nos seus trabalhos e fosse bem-sucedido em tudo o que fazia. A sabedoria ajudou quando pessoas gananciosas tentaram explorar ele e fez com que ele enriquecesse. Defendeu-o dos seus inimigos e protegeu-o das armadilhas que lhe armaram. Quando enfrentou um difícil combate, deu-lhe a vitória, a fim de que ele soubesse que não há nada mais forte do que ter sentimentos de piedade. Quando o homem justo foi vendido, a sabedoria não o abandonou, mas livrou-o do pecado. Acompanhou-o quando foi parar à cadeia e ficou com ele quando estava preso com correntes. Continuou ao seu lado até que ele chegou a governar o país. Deu-lhe poder sobre aqueles que o tinham maltratado. Mostrou que aqueles que o acusavam estavam a mentir e deu-lhe glória eterna.
Foi a sabedoria quem salvou um povo piedoso, uma gente irrepreensível. Ela o livrou da nação que o tratava com crueldade. Entrou na alma de um servo do Senhor e confrontou-se com reis terríveis. A sabedoria recompensou os santos pelo seu trabalho, guiou-os por um caminho maravilhoso. Foi para eles sombra durante o dia e durante a noite deu-lhes a luz das estrelas. Ela fez com que atravessassem o mar vermelho, guiando-os pelo meio das águas profundas, mas fez com que os inimigos deles se afogassem e depois atirou-os para o fundo do mar. Além disso, o povo de Deus levou consigo os despojos dos ímpios. Assim eles cantaram hinos em honra ao teu nome, ó Senhor, ao teu santo nome. E todos os justos te louvaram pelo poder com que a tua mão os protegeu. A sabedoria fez com que os mudos falassem e tornou eloquentes as criancinhas. Salomão, de início, no capítulo 10 de Sabedoria, relata que Adão, o pai da raça humana, foi salvo do pecado, e essa salvação veio através da sabedoria de Deus. Aí, após isso, Caim, um injusto, se afastou da sabedoria, que é o Senhor Jesus, e matou o seu irmão Abel. E após ter dito isso, Salomão diz que a terra foi inundada pelo dilúvio, mas a sabedoria salvou Noé, o justo, na barca de madeira. E após o dilúvio, os povos entenderam-se em fazer o mal, por meio da Torre de Babel. Contudo, o Senhor interviu e os homens foram espalhados. Porém, o Altíssimo deu testemunho de que aquilo que aconteceu no período da Torre de Babel era só o começo, e ainda Deus continuou dizendo: não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus estava nos dizendo que essa é a origem da Grande Babilônia. O Senhor, em sua presciência, que é o conhecimento do futuro, já sabia de tudo o que os homens edificariam nesse mundo. Deus viu as obras dos homens. Estes focaram em construir várias cidades. Avançaram em suas revoluções industriais, a inteligência artificial, e se empenharam em observar a arte da guerra. O Senhor viu que os homens tiraram os seus corações da agricultura e colocaram as suas mentes na obra da guerra, uns contra os outros. E isso é a Grande Babilônia. Deus observou todas as obras malignas dos homens e eles, os homens, edificaram cidades para cometerem pecados sobre pecados. E por isso que Deus, tendo observado tudo isso, ele teria que dar testemunho contra as obras malignas dos homens. E por esta causa, a sabedoria escolheu um homem justo, Abraão, dizendo que a descendência dele seria como a areia que está na praia do mar e como as estrelas do céu. A descendência como a areia do mar fala a respeito do Israel segundo a carne, mas a descendência como as estrelas do céu é o Israel espiritual, que é o povo da nova aliança, que é a igreja. E esse povo da nova aliança são as duas casas de Israel, Judá e Efraim, judeus e gentios que têm fé em Jesus Cristo, os quais irão testemunhar contra a grande Babilônia, a qual Deus enxergou na sua presciência. Abraão teve um filho chamado Isaque. Deus provou Abraão. Abraão ofereceu seu filho Isaque para o Senhor no terceiro dia. Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho. Contudo, a voz do anjo impediu que isso acontecesse, porque Abraão mostrou a sua fé em Deus e assim ultrapassou o afeto pelo seu filho, considerando que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele. E isso apontou para o Senhor Jesus Cristo, porque assim como Abraão ofereceu o seu único filho, assim também Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer pelos homens e o ressuscitou ao terceiro dia, conforme prefigura a história de Abraão e Isaque. Deus não nos negou o seu Filho, Jesus Cristo. A sabedoria salvou um homem justo chamado Ló, o qual escapou do fogo que destruiu 5 cidades. Os habitantes dessas cidades desprezaram a sabedoria de Deus. E após isso, Salomão lhe continua dizendo que um homem justo, Jacó, fugiu do ódio do seu irmão Esaú. A sabedoria guiou Jacó por caminhos direitos. Foi mostrado a Jacó o reino de Deus, porque viu maravilhas
do Altíssimo e ganhou conhecimento das coisas santas. E a gente vai ver que na história de Jacó, Jacó ele passou por muitas dificuldades. Só que, dentre as suas lutas, ele lutou com o anjo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a sabedoria, que é o próprio Cristo, deu-lhe vitória para lhe mostrar que a piedade é melhor em força do que tudo. E após Salomão ter falado sobre Jacó, Salomão fala sobre José. José foi vendido, mas a sabedoria não abandonou José. Porém, a sabedoria livrou ele do pecado e José recebeu glória eterna. A sabedoria salvou o povo de Israel da terra do Egito. Ela entrou na alma de Moisés, servo de Deus, e confrontou reis terríveis. Ela, para Israel, foi sombra durante o dia e durante a noite deu-lhes a luz das estrelas do céu. E isso, meus irmãos, está apontando para coisas futuras que vai acontecer no tempo do fim, porque Isaías, no capítulo 27, revela que o povo da nova aliança, no futuro, irá para o deserto, local seguro, onde, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, eles estarão, e no tempo determinado da volta de Cristo, serão colhidos para o encontro do Senhor nos ares. Mas enquanto eles estiverem neste local seguro, o profeta Isaías, no capítulo 4, revela que o Senhor criará sobre eles uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. A sabedoria os abençoará, conforme disse Joel a respeito dos sinais da coluna de fogo e fumaça, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva, porquanto o povo de Deus fugirá do anticristo e dos seus exércitos, de acordo com o que o Senhor falou em Apocalipse capítulo 12, porque parte do povo de Deus irá fugir para o deserto, enquanto a outra parte ficará nas cidades para dar testemunho a respeito de Deus. Tudo isso, irmãos, mostra que a sabedoria salvou do perigo todos os que se preocupavam com ela. Em Sabedoria, no capítulo 11, versos 1 ao 3, versos 9 ao 17 e versos 21 ao 26, Salomão ele vai dizer o seguinte: por meio de um profeta, a sabedoria fez com que os passos do seu povo seguissem o caminho reto. Os israelitas atravessaram um deserto onde ninguém vivia e armaram as suas tendas em lugares onde ninguém tinha morado antes. Lutaram contra os seus inimigos e derrotaram-nos. Pela tua compaixão e para corrigir o teu povo, e fizeste-o passar por dificuldades. Assim ficaram a saber como os ímpios tiveram de sofrer quando na tua ira os castigaste. Como o pai corrige os filhos, assim tu os puseste à prova, mas julgaste os seus inimigos como o rei que castiga sem dó os criminosos. O sofrimento dos inimigos foi o mesmo, tanto fora do seu país como dentro dele. Ao lembrarem-se do que havia acontecido no passado, a sua aflição e o seu choro foram dobrados. Quando souberam que os castigos que tinham sofrido trouxeram benefício ao teu povo, reconheceram que aquilo vinha do Senhor. E quando tudo acabou, ficaram admirados com o homem que tinha sido abandonado em menino, o homem que tinha sido tratado com tanto desprezo. A sede que então sentiram foi pior do que a do teu povo. Os pensamentos insensatos e injustos dos egípcios levaram-nos ao pecado. Adoraram cobras e outros animais, criaturas que não podem pensar e que não valem nada. Para os castigar, tu mandaste contra eles um número enorme de animais selvagens, a fim de que aprendesse que as pessoas são castigadas precisamente por aquilo que as faz pecar. Pois a tua mão poderosa, que a partir de uma matéria sem forma criou o mundo, poderia facilmente ter enviado contra eles ursos ou leões ferozes em grande quantidade. Tu sempre podes mostrar o teu grande poder. Quem consegue aguentar a tua força, a força do teu braço? Aos teus olhos, o mundo é como um peso mínimo na balança. É como uma gota de orvalho que de madrugada cai no chão. Tu tens misericórdia de todos, porque tudo podes. Despreocupas-te dos pecados dos homens, para que possam converter-se, pois amas tudo que existe, não desprezas nada daquilo que criaste.
Se não gostasses de qualquer coisa, não a terias feito. Como poderia qualquer coisa continuar a existir se tu não quisesses? Se não tivesses dado ordem, alguma coisa ainda existiria? Ó Senhor, amigo de todos os homens, tu tratas todos com bondade, pois todos são teus. Salomão mostra que a sabedoria, por meio de um profeta, que é Moisés, fez Israel subir da terra do Egito. Foram salvos das mãos dos egípcios. Deus deu várias oportunidades para os egípcios fazerem o que ele havia ordenado, porque Deus é misericordioso. Porém, Faraó endureceu o coração e fez o que era mal diante de Deus. E por isso o orgulho do rei do Egito foi abatido pelo poder do Altíssimo. Aquilo que aconteceu no passado, no tempo de Moisés, tornará a acontecer de novo, pois o mundo atual é um Egito. O faraó deste mundo é Satanás. Os filhos de Deus trabalham para edificar as coisas deste mundo, de modo que não avançam no pleno conhecimento de Deus. Porém, assim como Deus enviou Moisés para ajudar Israel, assim também Deus enviará os seus sábios para ajudar e despertar o seu povo, que é a igreja. Porém, o anticristo, inspirado pelo diabo, não dará ouvidos à voz dos sábios do Senhor, e por isso irá se levantar contra o Senhor e contra o seu povo, e os perseguirá. Porém, assim como Israel fugiu para o deserto, assim também a igreja irá para o deserto mencionado em Apocalipse capítulo 12, onde eles estarão longe da vista da serpente, isto é, longe dos olhos das câmeras de inteligência artificial construídas pela grande Babilônia, prevista por Deus. Contudo, haverá testemunhas nas cidades das nações, onde eles darão as suas vidas a favor do testemunho de Cristo. Em Sabedoria, no capítulo 12, versos 3 ao 10 e versos 14 ao 18, vai dizer o seguinte: Aqueles que antigamente moravam na tua terra santa, tu, Senhor, os odiavas, por causa dos seus costumes detestáveis, por causa das suas feitiçarias e das suas cerimônias sem devoção. Sem dó nem piedade, eles matavam crianças. Nas suas festas religiosas, matavam pessoas. Comiam-lhe a carne e as entranhas, e bebiam o seu sangue. Nas cerimônias de iniciação, os pais matavam os seus filhinhos, crianças que não podiam se defender. Tu resolveste acabar com eles pela mão dos nossos antepassados, a fim de que aquela terra que tu amas mais do que qualquer outra recebesse codignamente os filhos de Deus. Mas trataste com bondade aquele povo, porque eles eram também seres humanos. Antes do teu exército, enviaste grandes vespas para que a pouco e pouco fossem destruídos. Poderias ter acabado com os ímpios, deixando que os justos derrotassem eles na batalha. Poderias mesmo fazê-los desaparecer, devorados por animais selvagens ou com uma palavra de condenação. Mas a fim de lhes dares tempo para se arrependerem, castigaste-os aos poucos, mesmo sabendo que eles eram uma gente perversa, um povo mau por natureza, e que a sua maneira de pensar nunca iria mudar. Não há nenhum rei ou outra autoridade que possa desafiar ao Senhor, ficando do lado daqueles que castigaste. Tu, Senhor, és justo e governas todas as coisas com justiça. Condenar alguém que não merece não é a maneira como usas o teu poder. Ele é a base da tua justiça. Tu tens compaixão de todos, porque és o Senhor de todos. Mostras a tua força aos que duvidam do teu grande poder. Castigas as pessoas que o conhecem e, mesmo assim, o desafiam. Tu, ó Todo-Poderoso, julgas a todos com equidade, governas com toda a clemência, pois podes agir sempre que quiseres. O livro de Sabedoria, no capítulo 12, prossegue falando que o Senhor odiava os povos que habitavam na Terra Santa prometida a Abraão,
porque eles praticavam coisas más aos olhos do Todo-Poderoso. E mesmo assim, mesmo Deus sabendo de tudo isso, Deus, sendo misericordioso, antes de enviar o exército de Israel para acabar com eles, enviou vespas com o objetivo deles se arrependerem dos pecados deles. Deus expulsou eles e havia dado a terra para Israel, terra em que não haviam trabalhado e cidades que não edificaram. E isso é mostrado em Josué, no livro de Josué, que é servo de Deus, o qual, pela força do Senhor e não pela força do seu próprio braço, conquistou muitas terras. E assim como Josué conquistou muitas terras, assim também Cristo, na sua volta em glória, reunirá o seu povo santo e derrubará as nações inimigas, conquistará as terras do mundo e dará elas ao seu povo santo, porque Josué é uma figura de Cristo, porquanto assim como Josué disse que ele e a sua casa serviriam ao Senhor, assim também Cristo e a sua casa, que é a sua igreja, servem ao Senhor Deus. Meus irmãos, esta foi a parte 3 sobre o livro de sabedoria. Se vocês não viram as outras partes, vejam, porque acrescenta mais entendimento sobre essa parte. E vai ter mais uma parte, se Deus permitir, sobre esse livro de sabedoria. Tá bom, meus irmãos? Este foi o estudo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.